9h54, doutora Marta Rembe, pediatra, é a nossa entrevistada desse momento. Ela que é médica associada da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutora Marta. Bom dia. Prazer falar com a senhora, porque esse assunto que a gente botou em pauta, transtornos comportamentais da infância que podem ser carregados para a adolescência, para a vida adulta, interessa muita gente. Mas eu lhe pergunto, é uma questão de criação ou é uma questão de indivíduo particular? Assim, é a pessoa que tem um transtorno ocasionado por uma forma de criação ou é um problema simplesmente de formação de personalidade, esse tipo de coisa, no geral? Essa é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida que ainda existe, na verdade, nem os estudos conseguem comprovar se é apenas uma forma de criação ou uma mistura de forma de criação mais alguma alteração genética que a pessoa carrega, né? Especialmente quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o grande boom do momento, que hoje em dia, diferente de antigamente, estamos fazendo diagnóstico em adultos, né? Então, na verdade, esses adultos eram crianças com a doença que carregaram para a vida adulta, mas antigamente não se fazia esse tipo de diagnóstico. Mas essa pergunta que tu fizesse é ótima nessa questão da dúvida que realmente é só criação, são os dois, é só genético, e acredita-se cada vez mais que é uma combinação dos dois fatores. Agora, é possível corrigir, por exemplo, isso na infância, medidas preventivas da família em torno da pessoa que eventualmente pode estar manifestando aí uma pontinha de algum transtorno? É possível, tá? Claro que, na verdade, depende muito do caso, né? Em medicina, cada caso é um caso, a gente tem que olhar o paciente, a pessoa individualmente. Tem pessoas que com medidas comportamentais na infância conseguem controlar bem. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que na primeira infância, quando a criança é pequena, abaixo dos 7 anos, a gente tem uma criança que é predominantemente hiperativa, tá? E daí, mais tarde, essa hiperatividade acaba dando lugar a uma desatenção, que é o que acontece e que os adultos carregam para a vida. Não são adultos hiperativos, mas sim adultos desatentos. Sim. Então, assim, muitas vezes, se a gente consegue controlar a hiperatividade da criança através de medidas comportamentais e, às vezes, com necessidade de uso de medicamento, a gente consegue evitar que esse adulto leve a desatenção que essa criança leve a desatenção para a fase adulta. A doutora falou que, às vezes, é necessário o uso de medicamentos. Isso é o mais frequente ou é o menos frequente? Na verdade, depende muito do caso, né? A gente avalia as crianças, na maioria das vezes são as escolas que encaminham, né? Os pais chegam, olha, o pessoal da escola pediu que eu viesse aqui no consultório, porque o meu filho tá muito agitado, ou tá muito desatento. A gente avalia, normalmente a gente aplica um questionário, que é um questionário aplicado tanto com os pais quanto com a escola, que para fazer o diagnóstico a gente precisa que 2 ambientes concordem, entre aspas, com o diagnóstico. Não adianta ser só em casa hiperativo, tem que ser em casa e em algum outro ambiente, na maioria das vezes na escola. E daí a gente tenta, no primeiro momento, fazer uma abordagem comportamental, assim. Conversar com os pais, medidas na escola de sentar mais perto do professor, se afastar do grupinho bagunceiro, entre aspas, também, etc, etc, muitas vezes com o auxílio de uma psicoterapia. E se tenta por um tempo X, se o controle não é suficiente e aquilo está realmente prejudicando o aluno, a gente acaba tendo algumas vezes, na concordância dos pais, tem que usar algum tratamento medicamentoso. Pois é, a criança, a gente está falando mais focado na criança ainda, né? Porque é o princípio desses transtornos aí, onde começa a aparecer. A criança, às vezes se ouve que na escola, ela é muito quietinha e de repente a família diz, pô, mas em casa é superativa, ou ao contrário, é possível ter 2 comportamentos diferentes em ambientes diferentes? É muito difícil, não. Existe às vezes, assim, a diferença que a gente vê é que a escola acha a criança muito agitada e os pais não acham tanto. Ou vice-versa, mas assim, em casa ser muito quieta e na escola muito agitada, ou na escola muito quieta, isso é muito raro da gente ver. Não é uma queixa comum, não. Porque é uma questão não é personalidade, ou seria? É uma questão de comportamento, né? Aham.
E se consegue frear isso, então, através de algumas medidas que podem resultar lá numa vida adulta mais tranquila, né? Porque se carrega as consequências. O objetivo é esse. Até porque, assim, existe uma associação de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com uso e abuso de álcool e drogas na adolescência, né? Então, um dos nossos objetivos justamente é fazer o diagnóstico ainda na infância, para que a gente consiga evitar que esses jovens acabem sendo jovens mais com essa tendência a abuso e uso de drogas, de álcool, etc. Então, um dos alertas que a gente dá aos pais é realmente dar importância para essa questão ainda quando pequenos, para evitar que essa associação acabe acontecendo. Ou seja, eles são potenciais vítimas de drogas no futuro aí, por causa do seu perfil, né? Exatamente. Perfil comportamental. Exatamente. Agora, atrapalha muito também o desenvolvimento intelectual, né? Como a doutora falou aí, a pessoa termina não conseguindo dar atenção para aquilo que merece atenção. Exatamente. Sabe que acaba acontecendo assim, que a gente chama atenção é que na maioria das vezes, quando a gente avalia essas crianças, são crianças super inteligentes. E são crianças super rápidas. Então, algumas delas, não existe ainda um prejuízo escolar. Existe um prejuízo, às vezes, dos outros colegas que não têm tanta facilidade, que acabam sendo prejudicados por aquele gurizinho que não para quieto, fica chamando, fica tocando bolinhas, fica fazendo aquilo. Agora, existem alguns também que vêm para o consultório uma suspeita até assim de um atraso cognitivo, de um atraso do desenvolvimento, e quando a gente vê, na verdade, que essa criança tem uma desatenção apenas, não tem nada de QI baixo ou de atraso cognitivo, tem apenas uma desatenção não tratada que acaba prejudicando o aprendizado, né? E o que é mais frequente? O hiperativo geralmente é o mais inteligente, digamos assim, e que perturba mais do que é perturbado nessa fase de infância? Na verdade, assim, quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode ter basicamente 3 tipos, né? A gente tem o misto, que são as crianças que têm tanto o transtorno do déficit de atenção quanto da hiperatividade juntos, e a gente tem o que tem predominantemente da atenção ou que tem predominantemente hiperatividade. E o aluno que acaba sendo o que mais atrapalha é o hiperativo, né? O desatento, muitas vezes, ele não atrapalha os outros, porque ele está ali. Só que enquanto ele está olhando para o quadro negro ou para o quadro branco hoje em dia, ele está com a cabeça no barulho da bola que está batendo lá embaixo no recreio, ou com a cabeça na guriazinha que está apontando lápis na classe de trás. Então, assim, qualquer pequeno movimento ou barulho acaba distraindo essa criança e ela dirige a atenção para essa outra coisa que não é a escola, que não é o aprendizado. Já o predominantemente hiperativo, esse vai terminar tendo consequências mais para frente, né? Porque não aproveitou quando estava fazendo bagunça. Mas ali naquele momento até ele meio que lidera até colegas, né? É o que lidera, está sempre a 1000 por hora, né? Pois é, mas é prejudicial também para ele isso e para todos os demais. Claro, né? Com certeza. Doutora, então como fazem as pessoas que percebem essa situação no momento desse? Na verdade, assim, muitas vezes os pais percebem, outras vezes as escolas dão um alerta, que é super importante. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas porque dizem que está havendo um super diagnóstico, as pessoas estão diagnosticando demais o TDAH, o que não é verdade. Que às vezes vira gíria, né? Meu filho é hiperativo, é hiperativo, fica uma palavra da moda. Assim, na verdade, a gente tem que ter muito critério. Por isso que é importante, assim, a pessoa desconfia, ou a família desconfia, ou a escola desconfia, procura um pediatra. Se o pediatra concorda com a desconfiança, normalmente o pediatra tem todas as condições disso, ele acaba encaminhando para um psiquiatra infantil ou para um neuropediatra, que daí sim fecha o diagnóstico, através da aplicação de questionários e uma conversa com a família e com a escola. No momento que tu fecha o diagnóstico, é importante conversar bem com a criança e com a família em relação a todos os riscos de não se tratar essa criança. E não tratar não significa necessariamente dar remédio ou não, mas um tratamento mais amplo, assim. Primeiro, claro que a gente sempre tenta medidas comportamentais e se não são suficientes, a gente acaba tendo que indicar medicamentos muitas vezes. E as dificuldades e o tempo de tratamento, quais são? Não entendi a pergunta, desculpa. As dificuldades para se tratar, o tempo de tratamento é muito prolongado? O tempo de tratamento depende muito, tá? Depende muito. O que a gente acaba fazendo muitas vezes, quando, por exemplo, se usa medicamento, é que a gente dá um tempo, por exemplo, assim, a criança usou durante o ano medicamento, tá? Daí no final do ano, na época das férias, a gente conversa com os pais
e acaba propondo que tente não se usar o medicamento nas férias, tá? E daí, em março, iniciar um ano letivo sem o medicamento e ver como essa criança se comporta. Se as coisas começam a funcionar bem sem medicamento, não se volta o medicamento. Isso costuma acontecer. Se as coisas começam a desandar, a gente retorna o uso de medicamentos. Então a gente tenta anualmente, pelo menos, dar um tempo e ver como é que fica o comportamento. A senhora fala tenta anualmente, porque é uma tendência que insiste em permanecer com a criança. Ou seja, tem que ser realmente controlada. Não é uma regra, mas muitas vezes sim, tanto é que carregam para a vida adulta, né? Uhum. E me diga uma coisa, doutora, as escolas públicas, por exemplo, elas têm esse mesmo cuidado aí que geralmente as particulares manifestam? E o SUS oferece atendimento para quem precisa disso hoje? Elas têm. Eu atendo no ambulatório de SUS, de neuropediatria do SUS, né? E a gente recebe muito paciente encaminhado de escola, tá, com essa queixa. Então eu acho que é uma percepção que não é só das escolas particulares, dos professores particulares, é uma percepção geral. A única dificuldade é que quando uma escola consegue se dar conta, até esse paciente, essa criança chegar no atendimento de neuropediatria, leva muito tempo, né? Diferente dos particulares e com convênios. Então, assim, acaba tendo que ser encaminhada para o posto de saúde, do posto de saúde é direcionada para algum hospital, quando tiver vaga na agenda. Então, às vezes leva um ano para a gente conseguir ver essa criança que já tem esse diagnóstico há mais tempo, que é uma pena. Mas o diagnóstico é feito pelos professores, sim, também. Pelo menos a suspeita, né? Uhum. Um ano é um ano, é muito tempo na vida de uma criança. É, né? Muito tempo, um ano é muito tempo. Nosso sistema de saúde precisa dessas mudanças, né? Uma estrutura maior para poder evitar que problemas se agravem, né, doutora? Na espera por atendimento médico. Até porque em criança, né, quanto mais precoce a intervenção, mais resultado a gente tem. Então é super importante estar alerta nas crianças para o quanto antes a gente conseguir sempre, em todas as áreas isso, né? Intervir, melhor a gente consegue tornar essa criança. Claro. Obrigado, doutora Marta Rembe, pediatra, que tratou desse tema importante que a gente chamou como é um alerta para as pessoas, né? Da necessidade de um acompanhamento aí para evitar uma vida adulta complicada, né? Não só para o paciente em particular, mas para aqueles que vivem no entorno dessa pessoa. É isso aí. Doutora Marta, obrigado, hein? Bom dia para você, bom final de semana. De nada, eu que agradeço. Até lá.